Hoje eu queria bater um papo com você sobre a questão do dízimo, que é um assunto muito debatido, conversado, e as pessoas querem saber se o dízimo ele é obrigatório na nova aliança, se o cristão hoje precisa dar o dízimo. Mas a nossa relação com o dízimo na nova aliança é mais ou menos a relação de Zaqueu, que tem um encontro com Jesus. Jesus não pede nada a ele, mas ele voluntariamente ele dá metade dos seus bens aos pobres. Então, quando a graça ela entra na nossa vida, nós precisamos responder a esta graça com fé, com confiança, e onde está o tesouro está o coração. Inevitavelmente, quando nós acreditamos em uma causa, quando nós acreditamos em algo, gostamos de algo, nós estamos dispostos a investir naquilo. E não é diferente com o Evangelho. As pessoas costumam tratar sobre a questão do dízimo como se ele fosse apenas uma questão matemática. 10%. 10 avos daquilo que nós ganhamos. Mas o dízimo ele é muito mais abrangente e ele é muito mais bonito do que a gente pode imaginar. Não tem a ver com 10%, mas tem a ver com uma vida centrada em Deus que responde à graça de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos três períodos. Um deles é o período patriarcal, quando você não tinha ainda a lei, mas você vê ali o dízimo como uma resposta de gratidão àquilo que Deus vai fazendo aos patriarcas. Depois é instituída a lei, quando Deus, de maneira obrigatória, faz com que o seu povo sustente um dozeavos daquelas tribos, porque o povo de Israel assumiu a terra prometida e das tribos, a tribo de Levi, fica sem a sua herança e eles deveriam ser sustentados com o dízimo. Então o dízimo passa a ser obrigatório e tem esse caráter civil, tem esse caráter nacional. E por último, aquilo que é a pergunta de todos, né? Se nós hoje que vivemos aí nesse período após a manifestação do Cristo, o Cristo se manifestou na história, e se encarnou, morreu, ressuscitou dentre os mortos, e agora a gente precisa dar o dízimo. A gente precisa compreender que não há um rompimento entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Isso, inclusive, é uma heresia que surgiu lá no primeiro século, com Marcião, que queria dividir o Velho e o Novo Testamento, dizendo que eram deuses diferentes. Então, a Bíblia ela se complementa. No Novo Testamento, nós não temos a anulação e nem temos também a redução. Nós temos o cumprimento e a amplificação dos significados. As coisas elas se cumprem na pessoa bendita de Cristo, que é a finalidade da lei, e também a compreensão sobre as coisas de Deus ela é afetada ao ponto de que nós tenhamos uma compreensão mais profunda sobre as coisas. Mas lá na Velha Aliança, quando a gente vai lendo, a gente percebe que no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 18, vai falar sobre um tipo de dízimo, que era aquele dízimo, como todo mundo conhece, né, que é para o serviço religioso, que era entregue aquilo que era da sua colheita, ou dos animais que você criava, você separava um décimo ali e você levava isso para os levitas, e os levitas, por sua vez, pegavam aquela porção e davam o dízimo aos sacerdotes. Então, esse é o dízimo mais conhecido, mas tem outros dízimos, por exemplo, o dízimo das festas. Você também tirava, excluído essa parte, né? Então, mas não é mais sobre o todo, mas desconsiderando aí, digamos, esses 10% em cima de 90%, você dava um outro dízimo. Você tinha a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, e as pessoas iam até ali a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita, né? E elas apresentavam a Deus esse dízimo, mas não dando agora aos sacerdotes ou aos levitas, mas celebrando. O povo se reunia em grande alegria e celebrava a Deus por meio dessa convocação santa, para se lembrar dos feitos de Deus na história, e a pessoa trazia os seus dízimos e junto com a sua parentela, com os seus ali, eles comemoravam, e aí você tem o outro dízimo. Só que a vida judaica era dividida em ciclos de 7 anos, até que chegasse aquele ano sabático. Então, no ano terceiro e no ano sexto, você não tinha mais esse dízimo que você celebrava com os seus, mas você pegava esse valor, esses 10%, que na verdade
correspondia, era feito em cima do montante de 90%, porque você tirou 10% para dar aquele primeiro dízimo, e agora você não fazia festa, mas você ajudava o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre de um modo geral. Isso daqui é um pouco controverso, não porque haja qualquer dificuldade, mas porque Flávio Josefo vai dizer que esse dízimo aqui aos pobres não era um dízimo que substituía o da festa, mas era um acréscimo, ou seja, era mais ainda. Mas sendo conservador, nós ficamos com essa visão que é mais conservadora, que leva um pouquinho a menos, né? Porque ao invés de ser mais um dízimo, seria apenas uma substituição. Então, nesse ano você não iria para Jerusalém, mas você distribuiria esse valor para que ele fosse, você deixava na cidade, na verdade, para que ele fosse distribuído com os estrangeiros, os pobres, os desamparados, e era uma substituição. Alguns vão dizer que esse dízimo, na verdade, era para a festa também, só que nesse ano você não agregava apenas a sua família, né, mas você agregava esses que não teriam como comemorar por causa da sua pobreza. Seja como for, era mais um dízimo. Então o dízimo não era só 10%, como as pessoas pensam, mas ele era acrescido desse outro dízimo. E o único dízimo que não tinha nenhum substitutivo era esse que era destinado aos levitas, que garantia essa contínua adoração e o serviço no templo. Então, se a gente fosse fazer ali uma matemática, né, um balanço, uma das minhas formações é contabilidade, a gente faria o balanço e a gente perceberia que 10% ao longo de 7 anos, lembrando que o judeu não dividia as coisas como nós dividimos por mês, mas todo ano, e durante 6 anos, e no 7º não era plantado e nem colhido. Mas quando a gente fizesse o balanço, ao fim de 6 anos desse ciclo, nós teríamos 10% daquilo que a pessoa produziu seria dado ao serviço, né, do templo, 6% seria dado para as festas e 3% da sua renda seria dada à ajuda aos pobres e os necessitados, totalizando aí 19% ao invés de 10%. Veja que não é uma questão apenas matemática. No 7º ano, você tinha ausência de qualquer plantio ou colheita, o que nascesse ali era para o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, e os animais, que também poderiam se alimentar para que o homem descansasse, esse princípio sabático, e também para que a terra descansasse. E além desses 19%, o judeu precisaria fazer uma provisão ali a cada ano, porque no 7º ano ele não poderia plantar e nem colher. Então ele precisaria, para conseguir passar por esse ano, ter ali uma provisão, se é um ano, então um de 7, né? Então ele precisaria reservar ali em média uns 14% para que ele, é uma espécie de previdência, para que ele conseguisse passar por aquele ano e sem plantar e sem colher, mas conseguisse passar sem qualquer dificuldade. Então, veja o tamanho desse princípio. Um judeu que fosse fiel, ele iria reservar 19% da sua renda para o dízimo, ele iria reservar 14% para uma previdência, para que ele pudesse sobreviver lá no ano sabático, e ele fazia isso por obediência, por fé e por confiança na ação de Deus. No Novo Testamento, agora deixando o Velho Testamento, veja que não é 10%, nós não estamos falando em 10%. O Velho Testamento não falava em 10% apenas, mas no Novo Testamento continua esse princípio, né, da generosidade, da ajuda aos pobres, nós precisamos também nos preparar para o futuro por meio dessa previsão, dessa provisão para o futuro de modo prudente. Nós precisamos, então, gerenciar as nossas finanças para a glória de Deus, colaborar para a obra de Deus, precisamos ajudar os necessitados, precisamos celebrar a Deus também com gratidão, que tem esse aspecto não somente religioso, mas de na própria vida celebrar a Deus com a nossa família e também fazer essa provisão, essa previdência para o futuro. Então veja que não tem tanto a ver apenas com dízimo, mas tem a ver com fidelidade, tem a ver com amor a Deus, tem a ver com você gerenciar bem as suas finanças para a glória de Deus. Então as pessoas que acham que o dízimo aí tem apenas
a ver com é do líquido ou é do bruto? Será que eu preciso dar mesmo ou eu não dou? Será que eu dou para o pobre ou se não vou ajudar a igreja porque eu preciso ajudar o pobre? Não. Tudo isso está englobado no dízimo. Você precisa revisitar o seu coração, as suas intenções e verificar que o Novo Testamento tem muito a dizer sobre isso. Todos os princípios do Velho Testamento, da assistência aos necessitados, do sustento da obra de Deus, da previdência, da alegria diante de Deus nas festas, tudo isso passa para o Novo Testamento de uma maneira mais amplificada, de uma maneira mais bela. Isso não acabou. Nós precisamos ressignificar as nossas finanças à luz das Escrituras. E eu quero te convidar para que o Senhor seja o Senhor não somente dos domingos, não somente da sua vida moral, mas também do seu bolso, das suas finanças, porque Deus tem conselho e ordenança para todas as áreas da sua vida, inclusive para as suas finanças.